A paz do Senhor, seja bem-vindo neste canal. Meu nome é Menor Rafael, o nome do canal é Menor Rafael. Inscreva-te no canal, dê um like, deixa seu comentário. Não desligue. Assim que você ligou, está assistindo esse vídeo, creio que Deus tem um propósito na tua vida, que você vai aprender muita coisa hoje comigo e o Espírito Santo vai poder ensinar também a palavra de Deus. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante a respeito do inferno e o paraíso, vida após morte. Alguns dizem que não existe inferno e outros dizem que não existe o paraíso, que quando a pessoa morrer aqui na terra, a vida acabou, não tem mais outra vida após morte. Mas eu tenho uma novidade para ti. Vamos poder ler essa Bíblia, acompanhar a história e vou detalhar uma coisa que vai mudar o teu pensamento, o teu ponto de vista. Vamos abrir nossa Bíblia Sagrada no livro de São Lucas, no seu capítulo 16, versículo 19 até 31. Abre sua Bíblia, acompanhe atentamente. Nós vamos por aí, vamos poder ler para explicar melhor o que é a verdade. Diz assim no seu verso 19: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele logo depois: Ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ão. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amado, esta história foi contada em primeira mão com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele contou essa história porque presenciou na terra e lá no céu, em primeira pessoa, porque se fosse em segunda pessoa ele diria: dizem que havia um homem, mas ele contou em primeira pessoa dizendo que havia um homem chamado rico, nome de Lázaro. Aqui coloco como tema desta mensagem vida pós-morte. Para melhor entendermos esta palavra, esta passagem bíblica, este texto, que Jesus conta essa história, ilustrando uma verdade espiritual da humanidade, posso dizer que o homem contém 3 partes. O ser humano contém 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. Isso nós podemos ver no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde a palavra diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou seu fôlego e fez o homem alma vivente. Por quê? A carne, que é o corpo, ela, a pessoa depois de morrer, vai para a terra, é enterrado. E o espírito,
é que deu vida ao homem. E a alma é algo que não morre. Essa palavra diz que Deus fez um homem alma vivente. Nós podemos morrer sim, hoje. O espírito volta para Deus, mas a nossa alma ainda ela vai manter-se viva. É algo que não se mata, algo indestruível. É que nem uma memória em nós. Porque falar que você está a reparar aqui o irmão menor na câmera, mas sim, ao seu visto pode ver o meu rosto achar que é o irmão menor, mas logicamente o irmão menor é esse que está a falar, é o meu interior, é o meu eu. O que manda esse dedo polegar que pode se mexer é a minha alma. Sim, ela reflete no membro do corpo, porque este corpo apenas é uma máscara, é uma capa que nós usamos. Mas para este corpo se movimentar, depende da alma. E a alma para agir depende do Espírito Santo de Deus, que Ele derramou sobre nós. Assim vem esta palavra de Jesus a contar a respeito dessa história, desses dois homens. Porque o povo fariseu, naquela época, eles achavam que aquele que era rico, era abençoado com Deus, vivia bem na terra, esse era apto para ir ao paraíso. E aquele que era pobre não tinha acesso do paraíso. É assim que o povo fariseu contava naquela época. E até hoje acontece. Até os irmãos muçulmanos também acham mesmo apto que somente aquele que é abençoado tem carros, tem boa casa, tem boa esposa, filho, família. Só esse está no paraíso. E aquele que passa mal, tem falta de comida, sofre, onde dorme não se vê. Esse porque está amaldiçoado. Mas a verdade não é essa. Jesus veio mostrar e ilustrar algo muito importante para ti e para mim. Ele veio dizer, abrir os olhos aos fariseus, dizer, não, para o reino de Deus não é assim. Eles achavam que o rico, como era abençoado, tinha tudo, comia bem, vestia bem, vivia bem. Ele já estava salvo. E o mendigo, o Lázaro, cheio de chagas, ferida, ele estava endemoniado ou estava cheio de pecado. Mas Jesus veio mostrar ao povo que é o contrário do que o homem pensa. E que o céu existe, o paraíso existe, o inferno existe. Amém, amado? E depois Jesus contando essa história, ele vem dizendo que havia um homem rico, vestia-se bem, comia bem, todo momento, toda hora de festa, com bons carros, uma boa casa, um bom lugar para dormir. E havia este homem chamado Lázaro. Era um pobre, cheio de chagas. Chaga quer dizer feridas grandes e profundas. Este mendigo nem tinha o pão para comer. Ele só ia à casa do rico, queria pelo menos da migalha que caía na mesa, para ele poder se alimentar delas. E os cães vinham lamber as feridas dele, mas mesmo assim, esse pobre foi ao paraíso. O que levou esses ambos? O que levou ao rico para o inferno e Lázaro para o Hades? O rico foi ao inferno porque ele foi tão orgulhoso, foi ignorante, não quis alimentar o Lázaro, não quis amar o seu próximo, não quis ajudar o seu próximo. Até hoje em dia acontece que nem você que está a assistir, algumas pessoas fazem uma refeição maior em casa e ao restar, em vez de chamarem um vizinho, um faminto oferecer, eles levam, deitam ao lixo. E isso é errado, isso é pecado. A comida que você deita, tem outro que dormiu sem comer, tem outro que está 2 dias não vê o que comer, mas você tem comida que sobra até o ponto de deitar ao lixo e o faminto sai, vai apanhar na lixeira. O bom seria você levar a comida e chamar alguém, um vizinho, um próximo, qualquer pessoa, crianças já fora na rua, venham comer, restou uma comida lá em casa, além de deitar. Deitar por tudo é pecado. Isso é muito grave para o reino dos céus. E o que acontecia com o rico? E a palavra diz, no momento que o rico morreu, foi sepultado. Fala da morte. Ele era rico. Queria que no seu cemitério as pessoas estavam lá cheias, homens de acabar, tinha carros lá, muita comida para a cerimônia passar, enchendo de pessoas, a popularidade estavam lá. O rico morreu. Até hoje nós pensamos porque alguém morreu, estava cheio de pessoas lá, havia muita gente, tinha muitos carros lá, marcas de carro, homens famosos estavam lá, a pessoa vai para o paraíso. Não, não é isso. Jesus explica de uma outra maneira a situação. E a palavra diz que quando Lázaro morre, apareceu um anjo, carregou a Lázaro até ao céu de Abraão.
ele foi diretamente aonde está Abraão. E chegando lá no céu, Jesus conta, porque ele conta a história na terra e no céu. Isso quer dizer que Jesus estava lá no céu e na terra, vendo ambas partes acontecer. E chega lá no céu, o rico abre os olhos, vê a distante o pai Abraão e o Lázaro. Ele pede: pai Abraão, peço, manda ao Lázaro que toque o seu dedo na água e moia a minha garganta, estou com uma sede. Mamãe, irmão, para saber que o céu, o paraíso e o inferno é realidade, está aqui. A palavra diz que quando ele acordou lá no Hades, que é o inferno agora, ele teve sede, abriu os olhos, quer dizer que está vivo, porque não é possível uma pessoa morta poder ver. Um morto não vê, um morto não sente dor, nem sente sede. Mas a palavra diz, depois de o rico morrer, em outra parte da vida, em outra vida, em outras palavras, outra vida, ele abriu os olhos, ele viu Abraão lá e viu a Lázaro. Ele teve sede lá no inferno. Ele pediu que pudesse dar uma água de beber. E Jesus disse: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele é a fonte da vida. Jesus, quando ele estava aqui na terra com a bonança, com a riqueza, ele esqueceu-se totalmente de Deus. Ele esqueceu-se quem era Jesus. Começou a viver segundo a base do dinheiro. Ele se achou ser famoso ou grande, que não tinha necessidade de ter a Deus. Aí foram as consequências. Depois dele morrer, acordou no inferno. E ainda a palavra diz que, tendo sede, pediu a Abraão para que mandasse a Lázaro dar um pouco de água para ele. Olha, mais uma coisa que aconteceu lá. A palavra diz que ele teve uma memória. Isso quer dizer que a nossa alma ainda ela vive, ela é uma memória, ela grava tudo. E sendo lá mesmo no inferno, em outra vida, outra etapa da vida, ele lembrou dos seus 5 irmãos. O rico lembrou dos seus 5 irmãos. Lembrou que tinha uma casa. Lembrou que tinha um pai. E assim ele pediu a Abraão que mande, que ressuscite o Lázaro. Mande o Lázaro ir lá informar aos irmãos que estão lá na terra que parem com essa vida, para que eles não pudessem ir até ao inferno. Amado, o inferno é real e o paraíso é real. Se nós dizemos que o inferno não é real, o paraíso não é real, é a mesma coisa de desmentir a Jesus. Essa história foi Jesus que contou, não foi outro ser humano, foi o próprio Jesus que contou. Ele viu, presenciou essa história e trouxe ao ar livre, para que nós pudéssemos entender que, na verdade, o inferno é real. O rico suplicou, pediu a Abraão que mande o Lázaro lá, ressuscite. E Abraão disse: mesmo que mande um morto lá, eles não vão acreditar. Tem lá a lei, tem lá os profetas, que eles creiam em Moisés, que eles creiam em profeta. Existem 5 livros, os Pentateuco, livros da lei, a Torá. Existem os profetas maiores, os profetas menores. Eles têm que ouvir a palavra, têm que ouvir, ler a Bíblia, ouvir o que os pastores estão dizendo lá, ouvir o que os sacerdotes estão dizendo, ouvir o que os anciãos estão ensinando, ouvir o que os profetas estão ensinando ao povo. Mesmo que nós possamos mandar ao Lázaro para lá, eles não vão acreditar. De fato, Jesus, como estava lá ouvindo, disse: Jesus, rico, espera aí. Nós vimos ainda em Lucas lá, em João, Jesus veio ressuscitar a Lázaro. No seu livro de João 11, 43, Jesus chama Lázaro e Lázaro sai do túmulo. Quando Jesus ressuscita o Lázaro, os judeus começaram a crer na palavra. Assim, os sacerdotes, eles firmemente começaram a perseguir Lázaro, até ao ponto de querer matar, porque eles sabiam que Lázaro vai falar a verdade do reino dos céus. Por isso, Satanás não quer que você saiba a verdade. Ele vai se opor, ele vai fazer de tudo por tudo para que você não saiba a verdade. Amados, creia na palavra, creia na lei de Moisés, creia nos profetas, creia nos que estão anunciando a palavra. E ele mandou, disse: mesmo que um morto venha ressuscitar, eles não vão acreditar que existe um paraíso, existe um inferno.
Mas assim sendo assim, ainda o rico começou a pedir: mande mesmo assim que vão enfermar meus irmãos lá na terra, que onde eu estou no inferno. Pare dessas práticas, pare desses erros que eles estão fazendo, do pecado que eles estão cometendo. É o que ele pedia. E assim eu venho dizer para ti, você que está assistindo este vídeo, pare de pecar, pare de se enganar, pare de viver na base do dinheiro. O rico pediu, suplicou que pudessem dizer aos irmãos: pare de fazer festa desnecessária, pare de ser fofoqueiro, pare de impedir o crescimento dos outros, pare de perseguir a vida do outro, pare de espanchar comida à toa, ajude o seu próximo, ame o seu próximo, pare de pecar. A palavra diz: pare de fazer o erro, pare de andar no caminho errado. Acredita nos homens que estão pregando a palavra, acredita nos homens que estão anunciando o evangelho. O próprio Jesus, ele nasceu e morreu, veio aqui, viveu na terra, morreu, o terceiro dia ressuscitou. Mesmo assim, ele ressuscitando, anunciando que eu sou o pão da vida, as pessoas não acreditam. Mesmo Jesus dizendo que eu sou o caminho da verdade, mesmo ele dizendo que eu sou o único que pode nos levar ao Pai, as pessoas até agora não acreditam. Meu amado irmão, creia em Jesus, somente ele pode te levar à salvação. E assim ele também, quando morreu, subiu aos céus, foi lá, disse que eu vou ao Pai, vou preparar um lugar. Este lugar é para mim. Este lugar que ele foi preparar é para ti. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, Jesus foi preparar um lugar para que você possa morar. Existe o céu, sim, existe o paraíso, existe o inferno. Quem vai ao paraíso? Somente aquele que crê em Deus, aquele que acredita que Deus existe. Quem vai ao paraíso? Somente aquele que crê em Jesus Cristo como único Salvador, aquele que vive segundo a vontade do Pai. Quem vai ao paraíso? São todos aqueles que obedecem o mandamento de Deus. Quem vai ao paraíso? São todos aqueles que ouviram a palavra e acreditaram e vivem segundo a palavra. Estes vão para o paraíso. E quem vai ao inferno? Aquele que desobedece a palavra de Deus, aquele que persegue a vida do outro, aquele que vive segundo a sua carne, aquele que vive segundo a concupiscência da carne, aquele que vive segundo a base do pecado, aquele que vive em busca do dinheiro. Esse vai para o inferno. Você que adquiriu a sua riqueza através da feitiçaria, mesmo que você tenha tudo que você tem, carro, casa, você vai para o inferno. O que adianta você ganhar tudo e depois ir acordar no inferno, como aconteceu com o rico? O que adianta você ter riqueza, feitiçar, cobiçar coisas, perseguir a vida das pessoas que estão, arrancar a sorte das pessoas para ir ao inferno? Mamado, o Lázaro foi pobre, nem tinha que comer, mas uma coisa que ele fazia, ele agradecia a Deus até da migalha que ele apanhava no chão. Por isso, agradeça a Deus pelo que você tem, agradeça a Deus pelo pão que você consegue, agradeça a Deus pelo o que você consegue na tua casa, pela cama que você dorme, pela casa que você tem, pelos filhos que você tem. Agradeça a Deus por você respirar hoje, agradeça a Deus por você acordar, estar hoje feliz e alegre. Tem outros que estão no hospital, que nem conseguem falar, que nem conseguem comer, nem abrem olhos. Mas vocês têm hoje saúde, respira, nem conseguem ir adorar a Deus, nem conseguem dobrar os joelhos para agradecer a Deus, nem conseguem ir à igreja. Amado, agradeça a Deus. É uma bênção você estar vivo até hoje. É uma bênção você estar até este momento conhecendo, ouvindo a palavra. Não endurece seu coração quando ouvir a palavra de Deus. Quando alguém vir dizer sobre Jesus, acredite. Vive. É tempo de você mudar o comportamento. É tempo de você crer em Deus. Irmão, não houve boato lá fora que quando alguém morrer, a vida acabou. E o paraíso é aqui na terra. Aqueles que estão abençoados, que estão vivendo bem, já estão salvos. Irmão, aqui está a história. Aqui está a verdade que Jesus contou para o povo. Aqui Jesus veio abrir o povo, veio abrir a mente de muita gente. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, o inferno é real, o paraíso é real, o mundo vai acabar,
Todos nós vamos morrer. A nossa vida termina lá no cemitério. Os nossos diplomas, a nossa riqueza, a nossa fama, quando morremos, toda ela desaparece. As pessoas que te seguem, um momento, vão esquecer de ti, a sua história, tudo que você construiu, vai terminar lá no cemitério, lá no caixão, é a finalidade da tua história. Depois vem a segunda etapa, que essa etapa é onde você vai viver a sua eternidade. Porque, irmão, a sua alma é imortal, você não morre. Você sai de uma etapa para outra etapa. A primeira etapa é essa que você está vivendo na vida, no mundo, vendo tudo. Você viu o pecador e o salvo vivem juntos. A segunda etapa haverá separação. O salvo e o pecador estarão de outra parte. Haverá uma ceifa. Por isso, irmão, acredite na palavra de Deus, acredite em Jesus, muda de vida. A partir de hoje, você tem que decidir no seu coração que eu vou começar a ir à igreja, que eu vou começar a seguir esse Jesus, que eu tenho uma outra vida pós-morte. Tem vida pós-morte. Todos aqueles que morreram antes de você nascer, quando você perder a vida, vai encontrar lá, vai conhecer lá, vai encontrar a nova vida. Não sei, até agora, segundo essa mensagem, onde é que você vai ver a sua eternidade? A minha pergunta seria esta: aonde você vai passar a sua eternidade? Pergunta-se, aonde você vai passar a sua eternidade? Que Deus te abençoe. A palavra termina por aqui. Siga a página, inscreva-te e comenta o vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.